Povo que nos assiste, estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, logicamente em missões, então o cenário às vezes é perto de uma geladeira, perto de um fogão. Bom, estamos aqui para aprender um pouquinho da palavra de Deus. Hoje um ensino muito glorioso, um ensino que traz a essência, né, da oração, da perseverança, enfim. Sabemos nós que muitas pessoas não sabem pedir, né? Jesus falava isso. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o dever de orar sempre e o dever de nunca desfalecer nas orações. Eu quero dizer a todos vocês que o Senhor Jesus vai nos dar aqui hoje essa graça, né, de nos ensinar a como orar. Vocês que estão aí ao vivo, receberam o aplicativo, amém? De que nós estaríamos ao vivo agora. Então, muito complicado fazer vídeo, né? Aqui a gente não pega um lugar bom para fazer, mas a gente está sempre tentando com muito amor fazer os vídeos para vocês, para que vocês cresçam espiritualmente, para que vocês não desfaleçam espiritualmente, amém? Então, eu espero que vocês aprendam bastante, eu espero que eu possa, né, aqui ser usado por Deus mais uma vez, para estar ensinando a cada um de vocês a ir buscar mais o céu, a se orientar mais no céu, a ficar mais grudadinho no céu, porque o tempo está se esgotando e nós precisamos aprender mais de Deus, amém? Então hoje nós vamos saber por que será que eu oro e Deus não responde, né? Nem toda oração Deus pode responder, porque não lhe cabe a Deus responder, isso é bíblico. Deus deixou de responder Moisés, Deus deixou de responder Davi em algumas circunstâncias, né? Então sabemos nós que não é Deus, não responde todas as ações, todas as orações. É poucas orações que Deus possa responder porque não lhe cabe, não lhe convém também. Bom, mas primeiramente eu quero dizer aos irmãos que eu vou ensinar vocês a como orar, né? Qual que é o sentido da oração e como orar. Eu quero dizer também a todos vocês, antes de trazer o ensino da palavra de Deus, o canal tem crescido de uma forma poderosa. São centenas, milhares de pessoas que estão sendo curadas, libertas, transformadas. E então eu queria dizer aos irmãos, alguns irmãos aí, que os irmãos ficam mandando e-mail, às vezes comentário, sobre a questão, pastor Júlio, o diabo vai tentar um atentado contra o senhor, vai tentar te machucar, vai tentar te agredir e tal, tal. Igreja, isso não precisa ficar falando. O dia que for ser entregue, Deus vai me mostrar. Então não precisa ficar assim. É necessário que isso aconteça. Quando a gente parece com Jesus, a gente leva soco, a gente leva pontapé, a gente é assassinado pela verdade. Então não fiquem assustados. Se vocês não tiverem, né, e se vocês não negarem a própria vida de vocês, né, não fica monstruoso com aqueles que entregaram. Então saiba que tudo é no tempo de Deus, né? A gente está aqui, se a gente padecer amanhã, é pela verdade. Então não fica, pastor, eu sonhei, e muitos sonhos de vocês não são verdade, né? Muitos sonhos de vocês são carnais. Então tem que tomar muito cuidado com os sonhos, que nem todos os sonhos são verdadeiros, tá bom? Então, vocês que ficam aí, eu sonhei. Cuidado, que nem todos sonham de Deus. Bom, vamos lá. Eu queria deixar bem claro aqui que eu sou um mártir de Cristo, graças a Deus por isso, e eu não temo a nada, né? Só oro ao Senhor que me guarde até no seu devido momento. Igreja, eu queria trazer para vocês aqui, né? Tá ventando bastante, vocês estão percebendo? Essa questão, né, do ensino de hoje. O ensino traz a comunicação de Deus para com o homem, do homem para com Deus. Então vemos realmente que aqui existe somente um momento e somente um único caminho de nós encontrarmos com o próprio Deus, através das orações. Jesus, os discípulos não sabiam orar,
E Jesus ensinou eles a orar o Pai Nosso, todos sabem disso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixais cair em tentação, mas livres do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então vemos que realmente Jesus começa a ensinar eles a orar, porque o dever de orar era uma necessidade. O dever agora de entender que o Espírito Santo estaria conosco para interceder com gemidos inexprimíveis a oração de todos os homens. Então, automaticamente, vemos que aquilo que separava o homem de Deus, chamado pecado, agora ele é aniquilado, porque Jesus veio para levar sobre si os nossos pecados e veio agora para limpar o homem através do teu sangue, que nos purifica, oh glória, de todo pecado. Então, automaticamente, a separação que estava separando, o véu se rasga através do sangue, e agora temos alguém para nos ajudar a levar as orações e súplicas àquele que pode trazer juízo e justiça sobre todos os moradores da terra. Automaticamente vemos uma unificação entre, novamente, a criatura e o Criador, que estavam dispersas lá no Éden, né? Desde o Éden, a separação do pecado de Adão, e agora veio trazer Jesus como a reconciliação. Aquele casal que estava separado reconciliou através de um sacrifício do próprio marido. O marido é o próprio Deus, que chamou o teu povo de esposa. É muito forte isso aqui. Eita, glória a Deus. Cada dia mais aprendendo, né? Então Isaías 59 diz que os vossos pecados fez divisão entre vós e vosso Deus. Então, agora não tem mais como o pecado nos separar, porque agora nem a morte, nem a dor, nem a profundidade, nem a altura, nem o vir, nem o porvir, nem os anjos, nem a potestade pode nos separar do amor que está em Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo. Paulo disse isso. Tem esse amor que por nós foi dado, traz a nós uma conciliação com o Pai. Agora, o que devemos entender é que existem os tipos de orações. A oração não pode faltar na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Se tem hoje muitas pessoas enfermas, muitas pessoas contritos de alma, é porque não ora. Pessoas que não conseguem orar, pessoas que não conseguem buscar a palavra de Deus. Irmãos, é assustador aqui que eu vou falar a vocês. Essa luz que está atrás de mim aqui, ela não estava até agora. Olha que coisa gloriosa, ela está acendendo e apagando aqui nas minhas costas. Olha só, olha que tremendo. Então, essa unificação de Deus para com o homem é através da grande humilhação, através da grande graça que Deus nos trouxe, que Deus nos chamou. Então, através do sangue de Jesus Cristo, traz hoje a presença de Deus através da humilhação e da oração. Estou sentindo, olha que glória, estou sentindo aqui atrás de mim. Vamos ler, eu queria que você pegasse Tiago, né, o livro de Tiago, está muito forte a presença de Deus aqui. Tiago, no capítulo de número 4, amém? 4, e vamos ler o texto e o contexto. Vamos lá. E depois nós vamos pegar alguns textos e ver da onde está as partes da oração e das súplicas e como executá-la, né? Ora, de onde vêm as guerras e contenda entre vós? É uma pergunta. Não vem disso os prazeres que nos vossos membros guerreiam? Ou seja, da carne? Cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas nada podeis obter o que desejas. Combateis e guerreais, não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastar em vossos prazeres. Olha só, pedir e não receber porque pediu mal. Mas peraí, aqui está contra aquilo que Jesus falou lá. Quem busca encontra, quem pede recebe,
quem bate, abre-se-vos-á. Então Jesus falou que isso, mas agora Tiago fala, não, peraí, nem todo mundo que busca vai encontrar, nem todo mundo que pede vai receber, e nem todo mundo que bate vai se abrir. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque existem posturas diante de Deus. Deus é um ser glorioso, Ele está nas alturas do céu, Ele é muito majestoso. Então não é qualquer um que vai chegar e vai falar com Deus como fala, ei mano, o bagulho é assim, mano. Ou então, dá licencinha aqui que eu quero falar rapidinho com o senhor. Não é assim não. Deus é um Deus muito supremo, muito santo. Então, para o homem chegar até Ele, ao santo do santo, nós sabemos que o tabernáculo ele só rasgou o véu que separava Deus do homem, mas não rasgou a entrada do santo do santo, o santíssimo, tem o santíssimo lugar, mas para entrar no tabernáculo tem que estar com a vida santa. Então, isso que o povo não entende. Quando rasga o véu, para falar, todo mundo pode entrar no tabernáculo e fazer o que for, coisa nenhuma. Se você pegar no Antigo Testamento, para você entrar no tabernáculo, tinha que entender que você tinha que ter uma vida consagrada a Deus. Então, como que você vai entrar no Santo do Santo com a vida toda errônea? Então, a Bíblia diz, primeiro tem que confessar seus pecados. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Lembra os dois homens que entrou no templo? Ele disse assim, ó, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Jesus falou assim, ó, qual é o melhor do templo? E aquele que se humilhou, eu sou um pecador miserável. Aquele que se humilhou foi exaltado, quem se exaltou foi humilhado. Então temos que entender o seguinte, para entrar nesse contato de oração, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Tá? Então muita gente ora, não sabe orar. Você pergunta para uma mulher toda maquiada, pintada, ela fala, eu oro direto. Não, você fala com Deus. Falar com Deus é uma coisa. Orar é totalmente diferente. Orar, meus irmãos, orar é se humilhar. Depois, daqui a pouco, nós vamos estar explicando um pouquinho melhor sobre isso. Então, todos os dons que eu tenho, tudo que Deus me deu, foi através de uma oração. E por que eu vou ensinar vocês hoje como chegar ao patamar da oração. Calma que esse estudo será um ensino maravilhoso. Eu peço a você que já compartilha com as pessoas, não seja soberbo ou então ganancioso, está jorrando água e pão daqui hoje, essa manhã. Fala, ó, tá tendo um estudo hoje sobre oração, muito importante. Então manda lá pelo WhatsApp, né? E depois comentem aqui. Igreja, vocês não podem deixar disso, porque não é todos que têm essa oportunidade, tá bom? E muitos pastores não ensinam a verdade para essas almas. Então, sabemos nós que aqui ele está falando que pelos prazeres da carne, as pessoas pedem e não recebem. Por quê? Porque estão em um mundo carnal. Então, se estão carnal, não estão espiritual. E se não estão espiritual, não pode entrar no templo e no tabernáculo do Senhor, na casa do Senhor, né? Na casa da oração, do poder e da glória, que é majestosa do céu. Porque agora o próprio Deus está sentado no céu. A Bíblia diz que ele está sentado no céu, né? O seu trono é o céu e a terra é esse cabelo dos seus pés. Então, automaticamente, Deus está olhando assim, ó, contemplando os bens, os bons e os maus, sentado no trono, assim, ó. Então, ele está observando tudo na terra. Então, ele deixou o Espírito Santo para fazer uma voz ao Pai. O Espírito Santo, ele é como se fosse um eco. Você aqui ora e ele transmite o eco até o próprio Pai ouvir. E o Filho também interceder conosco como advogado, porque Deus, o prazer de Deus é destruir a terra. Ele quer destruir a terra. Mas toda vez o Filho intercede, porque sabe que viver na carne não é fácil. E Deus não entende isso. Deus não entende o que é. Por isso que Deus ele é muito justo no espírito. Olha que legal, o Gai chegou. Ai, meu Deus, obrigado por esse sorriso essa manhã. O gás passou. Ai, meu Deus. Que maravilha, hein? Ao gás, ao gás. É só para animar nós. Que Deus abençoe esse trabalhador. Em nome de Jesus. Então vemos que ele chama até o povo de adúlteros, né? Adúlteros e adúlteras, né? Que fala sobre a questão carnal, de que não entende as coisas. Então, cuidado que nem todos que pedem recebem, porque não sabe pedir. Tá bom? Então vamos aqui para um ensino mais profundo, trazendo agora 3 módulos, sabendo como orar, qual é o desejo de oração, e ela foi ordenada na palavra de Deus, e dizer também aos irmãos que nem todos, né, vão conseguir alcançar a altura da oração. Eu quero dizer que a primeira oração que foi mencionada, ela está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26, está escrito assim, a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos,
Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então vamos lá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus falou que os discípulos não sabiam orar e ensinou os discípulos a orar, né? Vocês sabem muito bem que a invocação a Deus no Velho Testamento, ela não tinha tanta graça para chegar até Deus. Então nem todo mundo que invocava a Deus poderia ouvir. Vocês sabem muito bem que houve uma guerra, uma briga entre Miriam, né, dizendo que Deus só falava com Moisés. E aí Miriam ficou braba, né? Deus não falava com qualquer um, né? Deus chamou Samuel 3 vezes, né? Então Deus chamou Salomão para a obra. Então falava com Davi, mas não era qualquer um. Tinha que ter um concílio, tinha que ter. Lembra que Deus falou que, assim, que através de Noé achou graça aos olhos de Deus, Noé. Então não era qualquer um, tá bom? Não era qualquer um que chegava, eu quero falar com esse Deus aí, acabou, não. Porque ali era a voz de Deus, o próprio Deus, falando com o seu povo ali, ó, né? Falou com Abraão, falou com Josué. Então não é qualquer um. Josué levou o cajado e ali Deus também falou com ele pela liderança do povo. Então não era qualquer um, era mais profetas, juízes e homens que Deus chamou para o concílio. Então não é qualquer um que Deus falava no Velho Testamento. Não é qualquer um, gente. Deus escolheu ali Gideão, mandou um anjo. Às vezes nem Deus falava, mandava um anjo ir, né? À frente dizia Gideão, homem valente, vai lá, Deus te chamou. E ali Gideão começa a fazer prova na oração. Se o novilho ali, se o lã estiver molhado, você sabe a história, né? E hoje amanhã está seco. Então ele começou a desafiar Deus através da oração ali. E é o que muitas pessoas estão fazendo errado nos dias de hoje, desafiando, fazendo voto na oração aí. Ah, eu desafio então se é de Deus, Deus vai fazer. Não é isso não, as coisas não funcionam assim, tá bom? Bem? Então vamos lá ver aqui a necessidade da oração. Então 7, quem pôs o nome de Gênesis, foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, no tempo de Gênesis capítulo 4, versículo 26. Então, vamos ver lá, pega na Bíblia e fala, vamos ver se esse pastor está dentro da Bíblia. Eu só prego dentro da palavra de Deus, amém? E tenho sabedoria do céu, porque foi Deus que... Tá bom? A necessidade da oração, ela é uma necessidade. A maior doutrina que Jesus disse foi, orai e vigiai sem cessar. Olha só, orai e vigiai. Então a oração, Jesus orou, ele ficava afastado às vezes do monte, ele orava também. Então nós temos que entender o seguinte, que o Senhor deu a nós a necessidade de oração e também orou para que todos pudessem viver um novo vínculo de oração. Não é todos que podem, meus irmãos, nem todos os homens podem excluir isso da Bíblia Sagrada. A Bíblia dá uma ordenança da oração e deve ser concluída sim, né? A oração faz com que o homem enfrente a morte, a oração faz com que o homem enfrente as batalhas, a oração faz com que o homem enfrente os desafios. Então a oração é tudo na vida de um homem, é tudo na vida de uma mulher. Por isso que tem muita gente enfraquecida na fé, triste, fadigados, porque não tem vida de oração. Salmo 65:2, ó tu que ouves a oração, te virão todos os homens. Já estava falando lá em Salmo 65:2. Ó em Isaías 56:7, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Na minha casa de oração. Olha que coisa tremenda. Os seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar. Desde lá de Isaías, profetizando do grande tabernáculo também, que teve da edificação da casa do Senhor lá em Salomão, que ele disse, se esse povo que me chama pelo nome se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e os meus ouvidos atentarão à oração neste lugar. O que significa que se converter. Então aí nós vemos que a necessidade da oração é através de um coração convertido. Deus não ouve os injustos, mas por misericórdia pode ser alcançada a sua oração. Por isso que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Oh, glória a Deus! Hoje, muita sabedoria de Deus está vindo no meu corpo hoje, essa manhã. Amém? Vai aproveitando aí que está saindo do meu corpo aqui. Porque pérolas do céu, pão e água, comendo pão e água essa manhã, em nome de Jesus. Então, o que está acontecendo, tá bom? Essa fatalidade. As pessoas, os pastores não ensinam as ovelhas a orarem e não estão ensinando o povo a orar. Por isso que o povo está pedindo e não está alcançando.
Olha que Jesus disse: se minhas palavras estiverem em vós, e vós em minhas palavras, pedirei tudo, pedirei tudo, pedirei tudo o que quiserdes e vos será concedido. Palavra em você, você em palavra. Então as pessoas estão no Brasil desesperadas, porque o sistema religioso mentiu para a gente. Mais uma vez, esse sistema está sendo hoje desmascarado nesse ensino. Um sistema mentiroso e hipócrita, que não nos ensina nem orar, né? Nem oração. Sistema mentiroso, terrível, maldito sistema religioso. Então nem todos que podem orar podem receber, porque não estão na vontade plena do conhecimento do Pai. Jesus disse, né? Se guardar os meus mandamentos, pedireis e vos será feito o que deseja o teu coração. Então, não é todos, por isso que a conversão ela tem que vir primeiro que a oração. A conversão tem que vir se primeiro, porque a Bíblia diz que Deus jamais desprezará um coração quebrantado. Então, isso que devemos impor em nossas vidas é a conversão antes da oração. Deus, imagina Deus vendo você todo sujo pedindo algo. Deus não quer te dar nada. Deus quer primeiro te limpar. A Bíblia diz em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh, meu Deus! Aí fala, pastor Júlio, quer falar que tem mais sabedoria que os outros. Não é sabedoria mais que os outros. É só olhar para as Escrituras, meu povo de Deus. É tão simples discernir as coisas do Espírito. É tão simples discernir e as pessoas ficam iradas, né? Ai, esse pastor é soberbo. Não é, gente. A sabedoria de Deus é porque você quebrantou o coração e se entregou totalmente a Ele. E é que é fácil você descobrir isso, né? Qual é o teólogo que vai bater de frente com um estudo desse? Qual o pastor? Não tem como. Não tem como, é visível. É muito visível. Tá. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 11:12 está escrito: Elias disse: quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Igreja, a conversão, então vocês estão vendo como orar, né? Primeiro tem que ter conversão. Santificado seja o teu nome. Se o nome de Deus deve ser santificado, então, para mim falar o nome dele, eu tenho que estar como? Alguém sabe? Como que eu devo estar? Para falar o nome dele, na oração, eu devo estar como? Santificado. Porque eu estou com o parâmetro de Deus. Eu estou perto dele porque eu estou parecendo com ele. Desculpa. Então, como que eu vou, mesmo doente, fazendo vídeo, meu? Só Deus sabe o tanto que eu sofro por vocês, meus irmãos. Só Deus é testemunha disso. Então, como que eu vou falar o nome de alguém que é santo, sendo que eu não estou em patamar igual? Eu tenho que estar num patamar igualável. Amém? Então, eu tenho que estar com uma vida convertida dos meus maus caminhos para me estar limpo diante de Deus, sem acusações. Amém? Sem acusações. Não pode ter acusações. Se tiver acusações, na hora da oração, sabe o que vai acontecer? O acusador vai entrar. Você está em adultério, falando com Deus Santo, o diabo vai vir no meio da oração. E por que ele vai poder intervir a oração? Ah, mas eu sei. Vai poder, porque o pecado faz divisão. Quem é o divisor, contendeiro? Quem? Satanás. Ele é o divisor.
fazem divisão entre vós e vosso Deus, o pecado, a escuridão, o buraco, é ele, ó, ele aqui ó, no meio aqui, ó, ó, atacando, ó, julgando, ó, ó, que coisa tremenda, que ensino maravilhoso, hein, meus irmãos? Que ensino poderoso é esse, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus que tem em nós. Que ensino glorioso é esse? Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Eu vou ver esse vídeo de novo, não é possível. Que coisa tremenda. Então, como? Então vai ter um acusador aqui no meio, ó. Ó, e não vai deixar você subir a oração no céu. Ah, mas Jesus, e o sangue dele tem poder sobre aqueles que se humilham ao seu sangue. O sangue de Jesus não tem poder sobre aqueles que não querem receber o sangue. Não vai ter poder, meus irmãos, porque não é por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito. Então, o sangue de Jesus tem poder? Tem, mas nem para todas as pessoas que têm poder. Só para aqueles que o invocam. A Bíblia diz, ó, confessai, quem confessa e crê em Jesus será salvo. É confessar, é dar uma vida de mostrar para que Jesus está arrependido, para que esse sangue tenha efeito na sua vida. Então é isso. Por que vocês não conseguiram mais orar? É os pecados que separam. Entendeu? Então, isso o diabo vem para separar, o divisor, dividir, porque tem pecado. Agora, se você se humilha antes da oração e peça perdão e se arrepende, ele não pode mais sair. Aí você vai subindo, porque agora você é purificado através do sangue, porque você clamou o sangue, ó. Automaticamente o diabo vai embora e o próprio Deus desce. E agora você fica inclinado orando e Deus respondendo aqui, ó. Porque agora você pediu a Deus misericórdia. Lembra que ele disse, ó filho de Davi, tende misericórdia de mim. O cego estava vendo aqui. E Jesus, com íntima compaixão, foi lá e curou o cego Bartimeu. Né? Então, quantos que clamaram e Jesus teve compaixão? E até o ponto de os discípulos falam assim, como devemos perdoar os irmãos 7 vezes? Eles não são 7, 70 vezes 7 vezes. Então vocês veem que é brincadeira. Então quando você está purificado, então tudo bem, pastor, aprendi, obrigado, Deus abençoe. Igreja, fica na paz, então tá aí o ensino, ou vocês querem que eu continue? Vamos continuar? Tá gostoso? Tá bom? Logo de manhã, Jesus falando com você. Então vamos continuar. Tem um ajudador, todos nós sabemos, que ele chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo, ele intercede com nós com gemidos inexprimíveis. E Jesus falou, ó, se eu não subir, ele não vai poder descer. Então, ele desce agora na terra para convencimento. Olha que interessante. É isso que nós estávamos falando no módulo primeiro. Se o homem não converter, não se convencer dos seus pecados, ele não pode alcançar. Pedro diz, arrependei-vos dos seus pecados para receber o dom do Espírito Santo. Glória! Oh, meu Deus. Obrigado por essa manhã. Meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Tem enviado o Consolador, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Então, o Espírito Santo, ele desceu depois que Jesus subiu e sentou à destra de Deus. Está prestando culto a Deus aqui, muito glorioso. E ele desceu para nos ajudar, porque Jesus viu que ia ser difícil para os discípulos sozinhos. Então ele disse: não chores, não deixarei vos órfãos, enviarei o Espírito Santo, que nos ensinará em toda a verdade. Ele mesmo disse: ó Senhor, teu Espírito nos ensinará em toda a verdade, e nos convencerá do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então ia dar força para que o homem conseguisse continuar a vida de oração, porque Jesus agora está indo embora. E agora o Espírito Santo ele vai convencer o homem a jejuar. Por isso que os discípulos perguntaram: mas os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus falou assim: não precisa jejuar enquanto o noivo está com ele, o esposo. Mas vai chegar uma hora que o esposo vai ter que ir embora, e aí eles jejuarão. Então agora, quando o esposo vai embora, Jesus foi embora, é necessário nós jejuarmos, porque o Espírito Santo nos dá força, para o Espírito Santo nos ajudar. Porque agora Jesus subiu, e agora a representação do teu amor está aqui conosco, né? Através do Espírito Santo. Então vamos ver, em Romanos 8, 26 diz assim, ó: da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então vocês estão vendo que não sabemos o que havemos de pedir, mas o Espírito Santo nos direciona. E é por isso que essa manhã ele está no meu corpo, ensinando vocês e direcionando vocês a como orar. Amém? Glorifica a Deus por esse vídeo. Glorifica o Senhor Jesus. Adore somente o Senhor. Adore somente o Espírito Santo. Amém? Deus seja louvado. Romanos 8, 27, continuação. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então Deus conhece o coração na oração. Deus conhece ao coração para que intencionalmente aquela pessoa está orando, né? Existem muitas orações de hipocrisia. Jesus falava assim: não seja como os fariseus, orar em pé para que todo mundo veja, né? Essas orações que as pessoas fazem, não abrem cultos, aquela oração no microfone, aquele estrondoso, Senhor, aquilo ali é uma hipocrisia, né? Jesus chama aquilo de hipocrisia, né? A casa de oração tem que ser com muita singeleza, não orar no microfone, sempre orar, né, sem microfone para não chamar muita atenção. E hoje as igrejas estão fazendo errado, estão orando no microfone, e você sabe muito bem que quando você chega na igreja para orar e tem aquele irmão abrindo o culto, orando ali em voz alta, atrapalha você orando, sim ou não? Quem concorda comigo? Você quer ter sua oração, mas o irmão está orando a dele, aí você entra na oração dele, aquilo acaba com a igreja. Por isso que as igrejas não têm essa. Então por isso que na nossa igreja, nós cortamos isso. Não pode orar com o microfone, gente, para atrapalhar as pessoas que estão lá. Eu não consigo orar quando aquele irmão, meu Deus, eu estou ali querendo orar, mas ele não me deixa orar. Eu não consigo. Por isso que Jesus falou: entra no quarto, porque o quarto é você e Deus. Você ora bem melhor, não tem ninguém te falando no seu ouvido, você não está ouvindo ninguém, então você está de você e Deus. Perde toda a concentração. Amém? Então isso também é uma hipocrisia demais, e isso faz com que as pessoas desligam do céu. Então muitas pessoas têm oração contrária,
falar esse negócio de falar, Deus, faça justiça contra os meus adversários, essa oração já não funciona mais. É uma oração que foi quebrada pela nova aliança, tá? Antigamente funcionava. Deus ele fez justiça por Davi, fez justiça por Moisés, né? Depois que Abraão, muito tempo, Deus vingou, né? Aqueles que feriu, tentou ferir Abraão. Então, Deus fazia, mas hoje não faz mais, porque Jesus mudou isso. Ele falou assim, ó, orai pelos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem. Então não existe negócio que Deus vai matar, Deus vai tratar isso ungido de Deus, não toca no ungido. Não existe isso. Acabou esse negócio. Deus não vai matar ninguém porque tocou no servo de Deus. Todo mundo toca em mim, meu irmão, tá tudo vivo. E eu peço a Deus que continue dando vida a eles. Porque se eu levar um tapa aqui, eu tenho que dar o outro. Não existe mais essa palhaçada que vocês estão falando aí. Os hinos falam isso. O teu adversário vai te ver, o teu irmão que te perseguia vai te... Não, irmão, isso é demoníaco, tá? Isso é demoníaco. Esse negócio de toque no ungido, isso aí é mentira, tá bom? Aí eles usam o versículo do Velho Testamento, chegou Davi falou, não vou tocar no ungido de Deus. Para parar com essa palhaçada, para com isso. Jesus mudou toda essa situação. Ele disse que o amor é acima de tudo, que não tem amor maior do que aquele que dá vida pelo seu irmão. Amém? Amém? Glória a Deus? Então aí está para vocês aprenderem, tá bom? Então acabou esse termo de Deus jogar justiça. Agora é amar. Nós amamos como Jesus amou também. Então ele disse, olha, agora se pegar a tua túnica, leve a capa também, empresta, sem querer receber de volta. É o amor agora, é singeleza de coração. Não existe mais esse negócio. Toca no ungido, vai morrer, vai morrer. Toca no pastor Júlio, você vai pagar com língua, Deus vai quebrar você no meio, vai arrancar, abrir a sepultura. Não, nada disso. Eu não quero, em nome de Jesus, está repreendido todo demônio contra aqueles que me perseguem. Está repreendido todo mal agora, em nome de Jesus, aqueles que falam mal de mim. Senhor, salva essas almas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, não deixe eles se perderem, todos que querem o meu mal, não deixe eles se perderem, Senhor. É assim que devemos bater contra o mal. Fazei o bem para destruir o mal. Então, cuidado com corinhos pentecostais. Um dia eu queria ir numa igreja dessa e perguntar para os pastores quem ensinou isso para eles. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Então, o Espírito Santo nos ajuda. Ela é tão poderosa que ela sobe no céu a oração. Tá aqui, ó. Elas são preciosas demais. A oração do justo é muito preciosa. Olha o que está escrito em Apocalipse 5:8, ó. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostaram-se diante do Cordeiro. Olha que interessante. Tendo eles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então vocês veem que o primeiro passo que a gente aprendeu, se humilhar, se consertar para orar, para que o acusador não venha nos acusar nossos pecados, porque agora a gente está limpo pelo sangue de Cristo. Então o Espírito Santo vem nos ajuda a oração agora, para chegar mais perto de Deus. E agora essas orações são tão preciosas que elas sobem no incensário de Deus. Olha que coisa linda, meus irmãos. Ela sobe no céu, ela tem um impacto. Eu queria também voltar um pouquinho atrás, e eu queria também explicar outra coisa. Muita gente pega as coisas de Daniel e fala que o anjo Miguel precisou descer, que o demônio foi lá, interviu a oração de Daniel. Não existe mais isso hoje, tá bom? Existe o pecado acusador. Não que tem demônios pedindo orações mais, porque Jesus agora fez um vínculo de homem para com Deus. Mas o que separa o homem, o acusador, é somente isso. A acusação do seu pecado. Mas que está livre acesso ao céu, está. Mas é por isso que eu estou dizendo. Se arrependa primeiro, se coloca para depois ter uma vida com Deus. Por isso que vocês não estão conseguindo saber orar. Então tem que ter essa visão espiritual para que as suas orações sejam respondidas. Amém? Então tá vendo que ela sobe e ela foi ordenada, né? Em 1 Crônicas 16:11 fala, ó, buscai o Senhor o seu poder, buscar a sua face continuamente. Isso aqui já fala muito claro, a sua face continuamente. A oração não pode ser interrompida. Oração interrompida é sinal de fracasso. Igreja, não se deve
interromper as orações. Se está orando de manhã, continua orando de manhã, tarde e noite. Der para orar, ore em pensamento, onde se for, mas peça ao Senhor misericórdia. Vai falando com Deus embaixo no ônibus. Vai no trabalho, trabalhando e falando: Jesus, muito obrigado pelo teu poder do teu sangue. Vai fazendo as peças ali. Fala para o gerente, chamou, amém, tá indo aí, glória a Deus. E vai indo em espírito, tendo comunicação com o céu a todo momento e não se cessar. Porque pedir, você dá, né? Buscar e se encontrarem. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entrais em tentação. Acabei de falar. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, parou, é perigo. Parou de orar, tentação vem aí. Você viu quem parou de orar lá? Deu um pouquinho de espaço para nós? Quem? Júlio, pastor Júlio. Vai ser oração lá em cima. Vamos lá, vem lá. Vamos lá visitar. Os demônios vêm na mente. Vem no coração. Vem nos olhos. E ali, ou na ira, né? Porque agora sem oração a carne vai o quê? Explodir. E os prazeres da carne é ira e contenda, prostituição, adultério. E aí vai fazer com que o Espírito saia. Agora, se o homem estiver na oração, ele vai estar no Espírito, porque quem intercede por nós? O Espírito. Que coisa gloriosa! Se nós estamos em oração, nós estamos junto com o Espírito Santo. Que ensino maravilhoso. O inimigo tenta até parar, né? O inimigo tentando atrapalhar tudo, tá uma benção, né? Hoje tá benção. Então, o que aconteceu? Acontece que vocês veem que você está em espírito, então automaticamente a carne não pode mais dominar a sua vida. Ela não pode mais dominar a sua vida porque você está em prontidão de oração, em vigilância sem cessar. Devemos entender que o tempo volta-se a Deus. O tempo é dele e volte-se a ele. Isso é uma coisa normal. Vamos lá. Lucas 18:1. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, jamais desanimar. Lucas 21:36. O dever de orar, o dever está sempre em oração, sem desanimar. Lucas 21:36. Olha a parábola que Jesus deu. Em João 16:24, até agora nada pedis em meu nome, mas pedi e recebereis, porque a vossa alegria seja completa. Então a alegria de Jesus é sempre pedir e ele dá, ele quer dar, ele quer abençoar através da oração, mas tem que saber pedir, tem que saber entregar. Efésios 6:18, e orar em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Olha aqui, acabei de falar isso. Toda oração e súplica no Espírito, não pode orar na carne. A pessoa que ora na carne, ela não busca dimensão espiritual. Então, para orar no Espírito, tem que dar uma vida renunciada. Súplica no Espírito. Gente, como vocês vão falar com o Espírito Santo, vocês estão na carne? Vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Estão vendo? Vigiai nisso. Além de orar no Espírito, ele está falando para vigiar nisso daí. Que não é todas as orações que Deus recebe, não. Não é todas as orações que Deus responde, não. Por isso que muita gente fracassa na igreja, fracassado. Pessoas com a vida destruída com a Bíblia nas mãos, porque não estão conseguindo orar no Espírito. E agora, pastor Júlio, mas como orar no Espírito? Boa pergunta. Eu vou te explicar. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Já fala lá. Em Tiago 5:3, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então, porque alguém doente ore e alguém contente cante louvores. Chorai para os que choram e alegrai para os que se alegram. Se alguém está cantando, vamos cantar. Tá contente, vamos cantar louvor por isso. Mas se alguém está triste, vamos orar e suplicar no Espírito para que o Espírito Santo intervenha para essa pessoa. É isso que ele quer dizer aqui. Olha, mas quem hoje ora? Você vê um irmão triste na igreja, mas ninguém quer orar por ele. Paulo pediu oração, está na Bíblia. Paulo falou, ore por mim, rogue por mim. Por quê? Porque ele estava passando um momento difícil. Agora, por que as pessoas estão, esse costume, ore por mim, por causa desse sistema, que as pessoas estão tão fracas, que é mais pessoas pedindo oração do que alguém orando por eles. Porque ninguém consegue levar sua carga mais um dos outros. Porque as pessoas não aprenderam como orar. Porque se todos soubessem aprender a orar, ninguém está pedindo oração. Porque ora, Deus responde.
Aí acha que tem problema, aí fala, ora por mim, irmão, eu sozinho não consigo. E então é isso que está acontecendo. Ninguém soube o caminho certo de fazer a oração, né? E é realmente isso. Devemos entender essas coisas, porque o Senhor é bom, né? Tem uma coisa brilhando aqui atrás das minhas costas há muito tempo já. Ó, Moisés, ele orou e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E Moisés, ó, então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhe trouxe o estatuto e uma ordenança e provou. Tá vendo? O povo começou Moisés orou a Deus e Deus respondeu. Gideão também. Ele falou: ó, pega, ó, não se acenda contra mim tua ira, permite-me ainda falar, só me rogo-te mais uma vez que eu faça prova com o novelo. Vocês lembram, novelo de lã? Estava seco, depois estava molhado, e aí o povo viu e Gideão fez prova com a oração. Mas no dia de hoje não faça mais isso, tá bom, meus irmãos? Por quê? Porque Deus não se agrada em vãs repetições de orações. Porque antes de você pedir, ele sabe o que você pede. Deus não se agrada. Jesus falou isso. Jesus falou isso. Não se agrada. E por que Jesus falou isso? Essas campanhas de oração que vocês fazem, essas campanhas não vêm de Deus. Vamos fazer uma campanha de oração. Não existe campanha de oração, pelo amor de Deus. Entra na sua cabeça. Você pedir todo dia a mesma coisa, a mesma voto, uma campanha. Campanha não existe, igreja. Campanha é mentira do sistema. Ou você ora com fé e espera, ou para de pedir a mesma coisa. Repetições de orações. Deus não se agrada disso. Esses pastores que ficam no YouTube, vamos fazer a campanha de oração. Para. Vamos orar continuamente, mas a Bíblia fala orar continuamente, não fazer campanha de oração. Isso não existe. Tá bom? Não existe isso. Tira da tua cabeça. Vamos para a campanha de oração. Para. Porque toda hora o povo está na campanha, pedindo a mesma coisa. Deus olha e fala, Deus vai até assim, ó, tira essa oração daqui do meu ouvido. Eu tenho certeza que o anjo mete a espada e arranca a sua voz interligada no céu. Por quê? Deus não ama isso. Deus odeia isso. Fica no pé, mesma coisa. Não, Deus quer que o homem ore, faça a tua parte, deixa ele trabalhar. Tá bom? É isso que vocês têm que entender. Nossa, o clarão acende toda hora. Olha só que linda. Ó, tá até aqui na geladeira. Então é tremendo isso daí. Tá bom? Então esse ensino veio do céu para vocês nessa manhã. Ore, Deus já sabe o que vocês precisam. Tá bom? Tá bom, irmãos? Amém? Então eu queria dizer para vocês que Deus conhece todos vocês e sabe o que vocês precisam. Vamos continuar aqui, me perdoa aqui as tosses. Ana, por esse menino orava eu e o Senhor lhe concebeu a petição que eu lhe fiz. Tem muitas mulheres querendo engravidar, por exemplo. E Ana era uma mulher estéril. Gente, nós temos que entender uma coisa. Quem abre e fecha a madre é Deus. Se Deus não quiser te dar filho. Ana fez um voto, colocou Samuel e foi até mesmo um profeta. Mas Deus começou para trabalhar e tinha um propósito nisso. Deus ouviu a oração e falou, já que ela quer me dar um, eu vou pegar esse menino e vou colocar no lugar de Eli. Foi isso que Deus fez, gente. Olha, lê a Bíblia, pastor. Pastor, não engana o povo não, pastor. Olha a Bíblia, não fica prometendo que o povo vai dar. Deus, ele dá, ele abre a madre, ele abre. Se a gente orar, aqui aconteceu na sede, 2 moças foi mãe através da minha oração. Deus revelou. Deus abre a madre, muitas pessoas foram, a irmã Débora foi. E Deus, ele faz isso. Mas, gente, tem que ter um propósito nisso. Aí vocês têm que entender, tá bom? Salomão, 1 Reis 9:3, ele diz, ouve a tua oração e tu soube o que fizeste perante mim. Consagrei o templo que construíste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Olha lá, construir um templo. Quem é o templo hoje? O nosso corpo. Tem que construir um corpo para Deus. Como que vocês podem orar sem ter um corpo construído? Tem que ter maturidade, tem que desfazer, parar de olhar, cobiçar a mulher na rua. Como que Deus vai ouvir sua oração? Se a sua palavra não está dentro de você. Parar de apontar os outros. Você é aquele irmão ali. Para, os irmãos sabem como eu prego na justiça, alertando e repreendendo, não apontando e nem julgando. Mas muita gente fala que eu julgo muito. Mentira do diabo, eu não julgo ninguém. Então, é isso que você tem que entender. Tomar posição para estar, né, na presença de Deus.
Tem que tomar muito cuidado. Amém, meus irmãos? Então é essa glória que nós estamos sentindo aqui, essa manhã, né? Gloriosa. Então, o clarão me segue lá, minha cabeça, olha só que tremendo. Olha lá, quem tá vendo? Ó? Aqui atrás, ó. É o anjo do Senhor que me acompanha. Tudo que eu faço, ele faz também. Que benção. Clarão segue a gente, que benção. A cabeça da gente aqui, ó. Olha lá, onde eu vou minha cabeça. Tremendo mesmo isso aqui. Então, vocês têm que ver essa dimensão. Toda vez que a gente prega a palavra, o anjo tem que estar aqui trazendo as mensagens. O anjo Gabriel é um mensageiro. Vocês têm que ter a mensagem do céu através dos anjos de Deus que tragam a mensagem. Então é isso. Vamos ver aqui, Elias respondeu ao Senhor, para esse povo conheça tu, Senhor, ó Deus que fizeste o teu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Lembra a oração de Elias? Elias orou e o fogo desceu no Monte Carmelo. E por que Elias orou? Porque Elias tinha contato com Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Então nós temos que entender isso, né? Ezequias, Josafá, Esdra. E agora, o que eu quero falar para vocês, que Deus prometeu que ia responder todas as orações. Salmos 91:15, ele me viu e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, eu livrarei e o glorificarei. Oh, glória a Deus, hein? Vamos ver outro. Isaías 58:9. Então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Oh, meu Deus do céu, imagina você clamar e Deus falar, eis-me aqui. Eita glória, hein? Imagina? Hã? Imagina, meus irmãos, que glória gloriosa. Hã? Imagina o Senhor falar, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, essa glória grandiosa aqui, que some até a geladeira aqui nessa glória grandiosa, que está nos cercando aqui, né? Olha só que coisa gloriosa, né? Olha, que coisa gloriosa, está piscando aqui. Estou sentindo uma presença gloriosa aqui. Então, é isso aqui que nós devemos entender. É isso que devemos entender. Então, então clamarás, o Senhor te responderá, e gritarás, ele dirá. Olha só que Isaías 65:24. Antes que clame, responderei, está ainda falando, eu ouvirei. Zacarias 13:9. Farei passar essa terceira pelo fogo e purificarei como se purifica a prata e provarei como se prova o ouro. Então a oração é provada. Tá? Tem um hino que fala assim, toda vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam para perto de ti. As minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abriram o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Ousadias vou ver o sobrenatural. Meus irmãos. Glória a Deus. Então é isso. Deus é fiel e o Senhor é bom. Um clarão que nem sol tem hoje aqui. Que benção, hein? Hoje o tempo está sombrio, escuro. E uma luz gloriosa tomou a casa. Então é rompendo em fé, né? E purificando através das provas. Temos que então se preparar para a oração. Lembrando, muita gente ora em monte, eu prefiro quarto. Quarto é melhor para vocês orarem, tá bom? Para encerrar aqui, né? Para que não seja muito extenso esse ensino,
Lucas 11, 9. Por isso vos digo, perdi, dai-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Como a gente falou, tem que ter essa justiça. Se permanecer em mim, João 15, 7, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será feito. Moisés orou e Deus não deixou com que ele entrasse na cidade de Canaã, vocês lembram disso. Ele rogou e Deus não atendeu sua oração. Então nem todas as orações Deus atende, tá bom? Porque tem muita rebeldia no meio do povo, Deus não quer atender. Então, vou deixar agora o mel do ensino, tá bom? Eu vou deixar o mel do ensino. Posso? O mel do ensino qual que é? Qual é o segredo de Deus ouvir a oração? Alguém quer saber? O segredo de tudo? Querem ou não querem? Tan, 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 tan. Querem ou não querem? Tan, 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 tan. Querem ou não querem? Querem ou não querem? Querem ou não querem, meus fofinhos? Vou pegar sua bochechinha. Fofinho. Vocês querem saber? Vocês querem mesmo? Tem que saber? Pegar essa bochechinha. Vocês querem saber? Olha, o primeiro segredo e maior segredo que tem para vocês estar na presença de Deus é a sinceridade. Se tem algo que Deus ama muito, é um coração sincero. E não é 1 hora de oração, não é 2 horas de oração. Se você orar com sinceridade 2 minutos, a oração sai lágrima. Quando você ora e não tiver lágrima, é sinal que você ainda está faltando muito para alcançar o céu. Mas quando a pessoa começa a orar e sentir alguém na sua frente ao ponto dela nem olhar, isso é sinal que você alcançou o trono do santo. Isso é uma dica a vocês. Então, muita gente fala, Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse dia de hoje, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelo meu filho. Ó meu Deus poderoso, Santo poderoso Jesus, vai queimando todo mal. Ó meu Deus poderoso, ó meu Deus querido, agora, ó meu Deus, isso não é oração. A oração é essa aqui, ó. Ai de mim, pois sou um miserável pecador. Tu és muito santo para mim estar diante da tua face. Tu és glorioso nas alturas, e eu te rendo glória e te rendo graças. Então, automaticamente, a humilhação vem a exaltação. O homem tem que entender essas coisas, né? Então, tem muita gente, ó meu Deus poderoso, ó Deus da glória, vai queimando agora todo mal. Ó meu Deus, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo meu marido, obrigado pelo meu carro, obrigado pela minha saúde, obrigado. Não, nada disso. Isso daí não é falar com Deus, isso aí é falar com Deus. Orar é outra coisa. Orar é pedir perdão pelos pecados e ter a sinceridade da oração. Por exemplo, eu quando orei a Deus, eu falei, Senhor, eu estou aqui para entregar minha vida à morte. Olha só. E Deus me provou 3 vezes na morte. 3 vezes. E eu não fugi da morte, porque eu fui sincero. Deus falou, vamos ver se ele é sincero? Deus me provou. E vai me provar cada dia mais. Porque eu tenho que ser sincero. Eu tenho que ter caráter com Deus. E é isso que Deus quer. Amém? Igreja, beijo no coração. Foi muito bom essa manhã, chorei bastante. A glória de Deus, né? Eu queria provar para vocês que isso é coisa de Deus. Eu queria que nem todos vão receber isso, é claro, porque Deus falou que é poucas pessoas, mas você que está aí fazendo prova, que esse clarão aqui, ó, é de Deus, olha só. Você fecha os teus olhos aí e algumas pessoas, não são todas, vão ver esse clarão aí na sua casa. Senhor, a partir de agora, mostra o que está aqui dentro, os anjos que estão aqui. Mostra para essa pessoa o anjo no quarto dela, na casa dela, em nome de Jesus. Abre o teu olho e veja agora. Então, quem viu, deixa ver e fala, eu vi agora em casa. Vocês vão ver agora as pessoas comentando. Nem todos vê. É porque Deus escolheu algumas pessoas. Só quem viu escreve, tá bom? Só quem viu, por favor. Vocês veem que é Deus nos provando que Ele está conosco. Quer ver? Cadê? Eu vi na minha sala. Junara viu lá. Eu vi na sala. Uma já viu lá. Então, só quem viu, por favor. Então é isso. Tem as pessoas que já estão vendo lá. A Junara já viu. Eu vi na minha sala. A Alisson falou.
A Alinice viu também, eu vi pastor Valdirene e F. Hilma. Então as pessoas estão vendo aí esse clarão que entra na tua casa, às vezes muitas pessoas não veem, mas ele está lá. Igreja, eu vi desde o começo. Deus abençoe. Muito obrigado. Olha, compartilha esse vídeo. Obrigado pelas 1.200 pessoas que tiveram paciência de me ouvir e ouvir o Espírito Santo. E lembra, os irmãos, que oração é primordial na vida do homem de Deus. Não parem de orar, não cessem de orar. Orar é sem cessar. Tá bom? Chorem, gritem, mas orem. E cuidado com os olhos, ouvido, mãos, pés, cuidado onde pisa, cuidado onde vai. E lembrando vocês também que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E lembrando também, eu queria dizer para vocês também acerca, né, dessa graça bendita. Compartilha. Agora eu vou deixar no canal, vocês vão lá e comentem o que vocês acharam do estudo. Dão um joinha no vídeo para alcançar as outras pessoas. Pode dar joinha agora que a gente vai terminar. Vai lá, senta o dedo aí, igual o irmão falou, senta o dedo no joinha e vamos embora. Vamos fazer que esse vídeo alcance outras pessoas, porque tem muita gente morrendo por falta de conhecimento. Beijo no coração, fique na paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo vos dê um dia maravilhoso na presença de Deus, tá bom? Na presença de Deus. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Compartilhe esse vídeo, por favor. Almas precisam conhecer a verdade que o sistema enganou eles, tá bom? Que Deus vos conforte e te dê graça. Pai do Senhor, igreja!